eu posso falar para vocês que eu passei algumas grandes histórias intensas. Mas eu acredito que a maior experiência nesse sentido de cura, não vou dizer apenas de cura, mas de crescimento e de tantas coisas, foi a minha família, minha esposa e meus filhos. Eu poderia falar, porque a gente gosta das coisas. Poxa, tem tanta coisa a se falar, você vai falar de mulher, de filha, porque para mim é muito importante. Não, mas eu concordo com isso, que às vezes quando a gente fala de experiência, as pessoas pensam assim, a experiência tem que ser algo que vai vir um anjo do céu. Não, perfeito. As experiências com Deus, elas estão a todo momento à nossa frente, ao nosso lado, e muitas vezes são imperceptíveis por nós. Perfeito. Por isso que essas experiências precisam ser relatadas. Perfeito. Essa é a sua experiência. Sim. E o fato, aliás, Fernanda, Mariana, Pedro, um beijo, papai ama vocês, né? Eu acho que para mim, nesse tempo que nós vivemos hoje, aqui faz sentido porque o meu histórico, os meus pais, né, quando eram casados, eram uma família extremamente disfuncional, né? Extremamente disfuncional. Meu pai tinha um problema sério com álcool, né? Então foi muito difícil. Realmente, por muito tempo, eu fui embora de casa muito cedo, então realmente eu não me via capaz, eu não me via no contexto de que um dia eu iria ter um lugar para chamar de casa, um lar, né? Saí de casa e fui embora, depois vim para São Paulo, estudei no interior, vim para São Paulo, capital. Então, eu sei que talvez isso não seja, gere um grande corte na conversa, mas eu quero dizer algo que se o homem, na verdade ele se completa, né? O homem ele se torna maduro, ele entende melhor o conceito de quem ele é, do serviço que ele presta, do que ele tem, conceitos relacionados a finanças, a uma série de outras coisas, né? Olhar nos olhos dos filhos e tudo isso. Por que eu falo isso? Porque existem muitas curas que acontecem no coração de um pai que ocorrem quando ele cruza o olhar com o olhar dos filhos. Quando teu filho te olha nos olhos, existe uma experiência, galera, que você é pai, quando o teu filho te chama de pai, quando ele te admira, quando ele te tem como referência. Quando você chega em casa à noite, depois de um dia de trabalho, você escuta o grito dele, pai, e ele vem correndo para te abraçar. Então, eu poderia falar muita coisa, mas nenhuma dessas coisas que eu falaria se aproxima da experiência de ter um lar, ter uma família. E eu sou muito feliz porque a minha esposa, ela também é médica, ela também trabalha com saúde mental, ela é especialista em autismo, em TDAH, ela é uma baita de um profissional, uma das maiores médicas que eu conheço, um ser humano incrível, assim. E, sabe, tudo isso que eu vivi, a partir das histórias, das dores que eu precisei superar, eu poderia falar, gente, coisas assim, muito fortes que eu já vivi na minha vida, assim, experiências com Deus realmente muito fortes, mas nenhuma delas é tão extraordinária quanto a ideia de você construir, você ter uma família e viver em um ambiente em harmonia, ainda mais em um mundo hoje onde existem tantos excessos, tantas necessidades, tantas demandas, tanto ego, divórcio, a normalização do divórcio, uma série de outras coisas, né? Então, se eu pudesse falar sobre a minha maior experiência com Deus nesse sentido, se eu pudesse relatar depois da minha conversão de conhecer a Cristo, foi conhecer a Fernanda. Então, me perdoe se eu os decepcionei, espero não tê-los decepcionado. Mas não decepcionou, não. Quem veio de uma família problemática, disfuncional e hoje tem uma família feliz com sua esposa e seus filhos, vão se identificar com isso que eu estou dizendo. Então, se eu posso testemunhar, esse é sem dúvida o meu maior testemunho.